Prezados irmãos, queridos amigos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos continuar as nossas reflexões sobre o livro de Gálatas. Eu leio capítulo 3. Vamos ler aqui do verso 6 até o verso 14. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Meus irmãos, como eu disse, esse texto tem muitas coisas que são imprescindíveis de você entender, para que você entenda de uma vez por todas o que é evangelho e o que não é evangelho. No nosso vídeo anterior eu deixei bem claro que não há oposição entre o evangelho e a lei, porque só existe evangelho porque antes existia uma lei e essa lei foi transgredida. Então, o evangelho é a solução de Deus para o problema do nosso pecado. O nosso pecado, então, não tem como anular o evangelho. Quando eu digo evangelho, eu estou falando da obra de Cristo por nós, da sua graça manifestada através da sua vida, da sua obediência perfeita à lei de Deus. Se o evangelho foi a solução de Deus para o meu pecado, como que meu pecado pode anular o meu evangelho? Como é que o meu pecado pode anular a graça, se a graça foi a solução de Deus para o meu pecado? Eu disse isso no meu último vídeo. E isso é algo que eu tenho que continuar repetindo aqui. Então Paulo vai dizer que todos os que têm fé que são filhos de Abraão, e os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Lembram-se de Deus dizendo a Abraão o seguinte: olha, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Então, quando você vive pela fé, essa mesma fé de Abraão, você recebe uma bênção de Deus. Por quê? Porque a bênção sobrevém quando você tem fé em Cristo, no que Ele é, no que Ele fez por você. A fé é a obediência. O Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz aqui, no início da sua epístola, capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Quer dizer que
tudo que Deus fez por meio de Cristo, em nosso favor, teve o propósito de quê? De produzir fé, obediência da fé. Quando você tem fé em Jesus, no que Ele é e no que Ele fez por você, isso é contado como obediência. Então, a sua obediência a Deus, ela não vem por meio de obras da lei. Há uma oposição entre fé e obras da lei. Há essa oposição, esse conflito, esse choque entre fé e obras da lei. Fé é a obediência que Deus produz em você, através de você. Deus é que produz isso, porque fé, nós mostramos no último vídeo, é um dom. Quando você tem fé, você está obedecendo a Deus. Isso. Com a fé você é justificado, ou seja, Deus te considera justo. Deus te declara justo. E porque Ele te declarou justo, porque você teve fé em Cristo, Ele te glorifica. Ele te glorifica. Fé no que Jesus é e no que Ele fez. Fé em sua graça. Fé em sua graça. E a graça foi a solução que Deus encontrou para resolver o problema do seu pecado. Então, o seu pecado não pode anular a graça de Deus, que é alcançada por você quando você tem fé em Jesus. Está entendendo? Não é por obras da lei, ou seja, não é pela sua sujeição à lei, pela sua busca pela obediência à lei de Deus, que você será justificado. Não é por isso. Isso não significa que a sua vida cristã não deva ser uma vida que esteja sempre em busca de santificação. Também não significa isso. Mas é o que a Igreja Adventista vai dizer, mentindo para os seus membros, acerca do que as outras denominações cristãs supostamente fazem e dizem. Por isso Paulo vai dizer aqui, olha, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Por que quem é das obras da lei está debaixo de maldição? Por quê? Porque não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Você que procura se justificar pela sua obediência à lei, você está debaixo de maldição, por quê mesmo? Porque você não pratica toda a lei. Você não cumpre todos os requisitos, todos os reclames, todas as exigências da lei. Você não cumpre. Você está debaixo de maldição. Primeiro por conta do pecado de Adão, depois por conta de você mesmo, dos seus próprios pecados. Mas a solução que Deus encontrou para isso foi criar um negócio chamado graça. E essa graça, ela se manifesta por meio de uma pessoa, seu Filho, Cristo. E o Evangelho são essas boas notícias de que Deus elaborou uma solução para o seu problema. Qual é o seu problema? Pecado. Mas Deus elaborou uma solução para o seu problema, que é a graça em Cristo, manifestada em Cristo, na pessoa de Cristo, que assume a sua culpa e a sua penalidade. Ele encontrou a solução para o problema do seu pecado, que é a graça de Cristo. Então, o seu pecado não tem o poder de anular a graça de Cristo. Então, quando a teologia adventista diz, você é salvo pela graça, mas julgado pelas obras, ela está
ela está em contradição. Isso se contradiz. Você não pode ser salvo pela graça e julgado pelas obras. Ora, você foi salvo pela graça, não por suas obras. Se as suas obras não entrou na questão da sua salvação, como é que as suas obras podem agora fazer com que você se perca? Se Deus criou um negócio de graça, esse negócio chamado graça, justamente para resolver o problema dos seus pecados. Então, os seus pecados não têm o poder e jamais anularão a graça de Deus. Quando você tem fé em Jesus, no que Ele é e no que Ele fez, você já está obedecendo a Deus e você, nesse exato instante da fé, você está obedecendo e é justificado por Deus aí, pela fé. Olha, Paulo diz que por obras da lei ninguém é justificado e os que são de obras da lei estão debaixo de maldição. Por que mesmo? Porque não cumprem todos os requisitos da lei. Não cumpre todas as exigências da lei. Olha só que Paulo, aos Romanos, no capítulo 8, versos 3 e 4, ele diz: porque aquilo que a lei não podia fazer, o que a lei não podia fazer? Salvar. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. A lei não podia fazer. O que a lei não podia fazer? Salvar você, justificar você diante de Deus. Então, o que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da sua carne, isso Deus fez enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. E condenou o pecado na carne, primeiramente na carne do seu Filho. Porque condenando o pecado na carne do seu Filho, que não tinha pecado, ele está, dessa forma, fazendo com que a nossa punição se transfira para ele. E quando isso acontece, olha o verso 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fim de que a exigência da lei se cumpra em nós. Por que Deus teve que enviar seu Filho? Para receber a nossa condenação? Ele, o Filho, recebe a condenação na sua carne. Ele condena o pecado na carne, em si mesmo. Mas por que ele faz isso? Com que propósito? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. A exigência da lei se cumpre em nós. Que agora vivemos segundo o Espírito, não segundo a carne. Se você crê em Cristo de verdade, e eu não estou questionando isso aqui, saiba de uma coisa: você foi objeto da obra de Deus em Cristo por meio do Espírito. O Espírito gerou você de novo, produziu em você um novo nascimento, te concedeu o dom da fé. E você creu em Jesus, no que Ele é e no que Ele fez. E por conta disso, você está justificado. Justificado. Quem foi que te justificou? Deus. As exigências da lei se cumprem em você porque o Filho de Deus veio fazer o que a lei não podia fazer por você. Te salvar, te justificar. Então, por isso é que Paulo vai dizer que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque não permanecem todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É simples. Você
que diz que observa a lei de Deus, que guarda a lei de Deus, você tem que analisar o seguinte: quando Jesus veio, ele pronunciou ali para os seus discípulos mais próximos aquilo que ficou conhecido como o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus ampliou e aprofundou o sentido da lei, das exigências da lei sobre nós, seus filhos. Jesus aprofundou e ampliou o sentido da lei. Por isso é que ele diz, olha, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Ele amplia o sentido, aprofunda os sentidos da lei para os escribas e fariseus. Por isso é que Jesus disse o seguinte, olha, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino de Deus. Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está no céu. Então Jesus tem que colocar esses ideais de Deus sobre nós. Jesus tem que patentear diante de nós todas as exigências da lei. O adventista pensa, olha, são 10 os mandamentos que nós temos que obedecer. Acontece que esses 10 mandamentos, eles são matrizes de outros mandamentos ou de outras exigências da lei, derivadas deles. E isso não era compreendido nem pelos escribas e fariseus. Eles não compreenderam isso. Inventaram uma série de mandamentozinhos, né, para se certificarem de que os mandamentos principais seriam observados, mas se esqueceram que obedecer a lei, guardar a lei, vai muito além e é uma coisa muito mais profunda do que eles mesmos preconizavam através dos seus discursos na sinagoga. Quando Deus fala de obedecer mandamentos e leis, é uma coisa mais profunda, é uma coisa mais ampla. Por isso é que quando um mestre, um fariseu, mestre da lei, se aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, qual é o mandamento mais importante da lei? Qual é o mandamento mais importante da lei? Aí Jesus responde para aquele mestre da lei. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas são dependentes destes 2 grandes mandamentos. Amor a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa força, nosso entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Estes são os 2 mandamentos que devem nortear a sua vida. E agora que você é filho de Deus, eles norteiam a sua vida, por quê? Porque você é templo do Espírito. É o Espírito que guia você. Você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo está em você e você não precisa mais agora de basear a sua vida por meio de tábuas de pedra ou livros da lei. Paulo diz aqui em 2 aos Coríntios. Olha o que ele diz. A partir do verso 1. Vamos ler esse trecho que é muito importante. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós,
Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, escute isso aqui, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Paulo chama isso de ministério da morte. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Percebam o contraste que Paulo faz entre aquilo que ele chama de ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, os 10 mandamentos. Ele chama aqui depois de ministério da condenação. Ministério da morte, ministério da condenação. Então, por que Deus dá? Por que Deus escreve os 10 mandamentos em tábuas de pedra, os dá a Moisés para que Moisés entregue ao povo? Porque o povo precisava se conscientizar de sua real condição diante de Deus. E é o que eu estou dizendo aqui nesses últimos vídeos especialmente. Quando você tem um encontro com a lei de Deus, ela vai fazer o que com você? Ela vai mostrar a sua real condição. Você é culpado diante de Deus. Sua ofensa é grave diante de Deus. Ela é enorme diante de Deus. Você está sob a ira de Deus. Você não é inocente, você é culpado. Então você tem que, passar um zíper na sua boca. Calar a sua boca diante de Deus. Porque diante dele você está morto. Porque está condenado. Paulo chama as tábuas contendo os 10 mandamentos de ministério da morte. Ministério da condenação. Não adianta você pautar a sua vida por esse ministério da morte, porque esse ministério da morte, da condenação, ele tem que produzir o que em você? Morte e condenação. Aí ele faz um contraste entre ministério da morte e condenação e ministério da justiça. Que ministério da justiça é esse? É o ministério do Espírito. Esse ministério do Espírito, ele se processa onde? Aqui, Aqui dentro de você. Ministério do Espírito igual ao ministério da justiça. Ministério da morte e condenação igual tábuas de pedra contendo os mandamentos. Você não precisa de tábuas de pedra para guiar a sua vida mais. Isso é ministério da morte e condenação. Então quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Não. Por que não? Porque você vive segundo o Espírito. Ou você acha que o Espírito Santo vai autorizar você a descumprir não somente os 10 mandamentos, mas todas as exigências da lei. Todos os preceitos da lei. Porque desses 10, surgem outros. Se derivam outros. Eles vão se espalhando. Então, todas as exigências da lei, elas vão se cumprir em você, que agora o quê? Procura obedecer a lei? Como se você não dá conta? Não, é porque agora você tem fé em Jesus, o Espírito Santo habita em você. E o que opera em você agora é o ministério do Espírito, ou da justiça. Está entendendo? Então,
Por isso é que Paulo tem que dizer o seguinte, olha, os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas por que mesmo? Porque não conseguem cumprir todas as exigências da lei. Mas todas as exigências da lei se cumprem em nós que cremos em Cristo. Olha como o evangelho é algo maravilhoso. Por isso que eu estou dizendo para você, vou continuar repetindo isso. Se a graça de Deus é a solução dele para o meu pecado, como o meu pecado poderia anular a graça de Deus? Verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não é mediante a lei que você é justificado diante de Deus. Por que mesmo? Porque o justo viverá pela fé. Aí vem um adventista e diz, não quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Aí você tem que ficar repetindo a mesma coisa sempre, né? Meu irmão, você é o templo do Espírito. Vocês não dizem isso com outros propósitos? Mas vocês dizem isso. Nós somos o templo do Espírito. E é verdade. O Espírito habita em você. O ministério da justiça habita em você. Como é que o ministério da justiça, presidido pelo Espírito Santo, vai permitir que você faça o que a sua carne quiser? Por isso é que é uma luta. E Paulo vai tratar dela no capítulo 5. Por isso que é uma guerra entre o ministério do Espírito, que é o ministério da justiça, que agora manda na sua vida, domina a sua vida, pelo menos deveria dominar, e o ministério da carne, da morte e da condenação. Está entendendo? O justo viverá pela fé. O justo. Mas por que ele é justo mesmo? Porque ele guardou todos os preceitos da lei? Não. Porque ele creu em Cristo. Teve fé no que Jesus é e no que Jesus fez por ele. Então, Deus o declara justo por conta disso. E agora ele vive pela fé, por essa fé. Porque dentro dele agora habita o Espírito. Ele não precisa de tábuas de pedra contendo os mandamentos para guiar a sua vida. O Espírito está dentro dele e guia a sua vida. As leis de Deus, ou seja, os princípios, todos eles, os princípios morais de Deus, que não são só 10, estão agora dentro de você. Dentro, já estão aqui, ó, encravados dentro de você. Quando eu digo aqui, é aqui, tá? Porque no corpo não habita bem nenhum. Na nossa carne, nesse corpo aqui mortal, não habita bem nenhum, diz Paulo. Então é aqui. É aqui onde habitam todos os princípios, todos os valores de Deus. Estão aqui. E o Espírito Santo, que habita aqui, ele que coordena isso em você. Então, quando você é justificado, quando você é verdadeiramente salvo, você não faz aquilo tudo que a carne quer. Você não está livre para operar o que a carne quer. Agora, isso vai demandar o quê? Conflito interno entre você e a carne. Entre você, filho de Deus, espiritual, e a carne. Mas o justo viverá pela fé. Aí Paulo parece dizer aqui no verso 12 algo que o contradiz. Ele diz, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. O que ele está querendo deixar claro aqui? Olha, é o seguinte, você quer viver mediante a lei? Você quer ser justificado mediante a lei? Pois trate de observar os seus preceitos. Todos. Porque, do contrário, você estará debaixo de maldição. Todos os preceitos da lei. Todos os preceitos. Todos. E Jesus deixou bem claro no Sermão da Montanha que a lei, ela transcende essa questão de, é só 10 mandamentos.
Jesus deixou claro que, ali no Sermão da Montanha, ao aprofundar e ampliar os sentidos e os significados da lei, que a lei, ela é muito mais do que apenas 10 mandamentos. E é para esse muito mais além dos 10 mandamentos que você tem que prestar atenção. Você dá conta de prestar atenção, de guardar todos eles? Se você não dá, está sendo honesto aqui agora, se você realmente não dá, então você tem que entender o seguinte: você está debaixo de maldição, porque você, embora não dê conta de observar todos os preceitos da lei, que vão muito mais do que 10 mandamentos, transcendem os limites dos 10 mandamentos, você está debaixo de maldição, porque você não dá conta de observar todos os preceitos da lei. Mas você afirma que você tem que viver por eles. Você afirma dentro da sua igreja, você afirma para o mundo. Mas quando você afirma para o mundo e para a igreja que você tem que elas devem obedecer à lei, você está pensando muito mais no sábado, não é? O seu foco ali, por trás disso, é o sábado, né? Enfiar o sábado goela abaixo das pessoas e dos outros evangélicos, não é verdade? Por isso você diz, não adianta guardar 9 e transgredir um, porque você se torna culpado de todos. Não é só 9, irmão. São todos os preceitos da lei que você não consegue guardar. Então, se você não consegue, põe uma coisa na sua cabeça, você está debaixo de maldição, irmão. Você vai querer continuar permanecendo debaixo de maldição? Tentando obedecer, tentando cumprir aquilo que você não dá conta, você não consegue? Se você conseguisse, Cristo não precisaria ter vindo morrer por você. Mas quando você faz isso, você está anulando a graça de Deus e tornando o sacrifício de Cristo, a morte dele, em vão. Por isso é que Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, verso 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O raciocínio é simples. Então ele diz, ora, a lei não procede de fé. A lei não procede de fé. Não é a fé que produz lei. Não é a fé que produz lei. Porque para o adventista é isso que acontece. Não, somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Esse é o sentido do que significa isso, né? Somos salvos pela graça, julgados pelas obras. É como se você estivesse dizendo o seguinte, não, a lei procede da fé. Eu fui salvo pela fé, mas agora eu tenho que procurar guardar a lei, porque senão Deus não vai me salvar. A lei não procede de fé, irmão. É o contrário. A fé procede da lei. Porque você não dá conta de cumprir a lei, Deus te agraciou com o dom da fé, através do qual você se aposta da sua graça, manifestada em uma pessoa, Cristo, e este crucificado. Viu? Os elos do Evangelho se ligando, se conectando um ao outro. Aí ele diz aqui no verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Nós temos muito que dizer acerca desse verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Sobre esse texto, nós falaremos no próximo vídeo. Porque esse texto, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
ele é tão grave, ele é tão profundo, que ele exigirá de mim, de você, uma atenção maior sobre os seus significados, sobre os seus desdobramentos. Esse texto exigirá um foco maior da nossa parte. Então, no próximo vídeo, nós vamos tratar de elucidar e de refletirmos as implicações do que significa Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus eu rogo. Amém.